Isaías 10, 27, quem achou, diga amém. Eu vi pouco amém, tem gente procurando, eu espero. Eu estou no Salmo 40, irmão. Aleluia. Glória a teu nome, Senhor. Abençoa a Deus. Vamos ler a palavra em casa, né? Isso aqui é alimento para nós. Quem quer ser forte, abençoado, você quer ser aquela pessoa que está todo dia bem, se alimenta da palavra, porque a palavra é o pão, é o alimento para o homem verdadeiro, não para o corpo. O corpo é o arroz, o feijão, o frango assado, a macarronada que você comeu hoje, né? Mas a palavra é para você, o espírito, a pessoa que Deus criou. Isaías 10, 27 diz assim: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Amém? Vamos ler só esse versículo, todo mundo junto no 3, 1, 2, 3. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o teu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Amém, glória a Deus. Pode sentar na presença do Pai. Oh, aleluia. Faça uma oração por mim, eu peço para você ter misericórdia de mim, amém? Senhor, obrigado por esta palavra, obrigado, Senhor. Eu sinto essa unção aqui, essa presença aqui. Eu sinto o Senhor passeando aqui dentro dessa casa. E eu sei que tem pessoas que às vezes não conseguem nem orar. Eu sei que tem pessoas, meu Pai, que é tão difícil para elas até entrar na Tua presença. Mas hoje, Pai, eu quero que essa unção venha, e que o Senhor possa abrir nossos olhos, nossos entendimentos, para que nós possamos, Senhor, acreditar, porque é pela fé que nós alcançamos isso. Fala conosco, fala com cada vida aqui essa noite. Aquilo que está travado, destrava, Senhor. Aquilo que o inimigo colocou como fortaleza para impedir esta pessoa, meu Deus, de viver uma vida plena no Teu Espírito, venha ser travado essa noite. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de timidez aqui nesse lugar. Eu repreendo todo espírito de insegurança. Eu repreendo todo espírito que vem para embotar a mente, atrapalhar o pensamento desta pessoa. Em nome de Jesus, meu Deus, fala com ela, amarra todo o mal, repreende toda a obra das trevas neste lugar. Cobre-nos com teu sangue e nos cerca com teu fogo, Senhor. E eu te agradeço pelo teu Espírito estar aqui comigo, porque é Ele que faz a obra na nossa vida. Fala conosco mais uma vez, para a glória e só para louvor do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Levanta a mão com a minha, diga assim: Senhor Deus, os meus ouvidos estão abertos, o meu coração está atento para ouvir a tua palavra. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Amém. Amados do Senhor, nós lemos uma palavra aqui no livro do profeta Isaías, aonde Deus ele fala de livramento. Ele fala de carga tirada do ombro, do pescoço. Ele fala de peso, ele fala de jugo, ele fala de escravidão. E ele termina dizendo que isso vai ser despedaçado por causa da unção. A unção é a presença de Deus. Nós vemos a palavra do Senhor falar em Gênesis, quando Moisés subiu ao monte para receber os mandamentos de Deus. De repente Josué está lá embaixo. Josué está lá embaixo no monte. E quando Moisés desce, ele escuta um barulho muito forte de música e de dança. E de repente ele pensa que pode ser o povo chamando para a guerra, porque era costume que quando o inimigo vinha, eles tocavam a trombeta, um tipo de música para avisar todo o povo a se despertar, a se preparar para a batalha. Mas nesse dia não era ruído de dança mesmo, porque Moisés ficou no monte durante muitos dias e correu o rumor. Sempre tem um inimigo que usa as pessoas para trazer ali uma notícia que Moisés tinha morrido e que Moisés não ia voltar mais. 40 dias ele ficou no monte.
E de repente o pessoal falou: agora o que nós vamos fazer nesse deserto? Nós precisamos de um Deus. Nós precisamos de um Deus. E eles chegaram até Arão e falaram: Arão, faz um Deus para nós. Nós precisamos de um Deus para a gente adorar e para abençoar a gente, porque nós estamos aqui sozinhos nesse deserto. E Moisés morreu, Moisés não voltou mais. E Arão, mesmo sendo uma pessoa boa, uma pessoa de Deus, sendo irmão de Moisés, ele se deixou levar pelo povo. E aqui eu quero que você aprenda uma coisa, meu irmão. A maioria das pessoas aí fora são incrédulos. A maioria das pessoas no mundo não quer nada com Deus. E se você ouvir certas palavras, até mesmo na igreja, você vai desanimar. Porque tem muita gente para te desanimar e poucos para te animar. Então não escuta a palavra do desanimado, não escuta a palavra daquele que está fora do plano, da presença, do propósito de Deus, não. Em nome de Jesus, continua acreditando naquilo que Deus falou para você. Continua acreditando na promessa de Deus, porque se Deus fez uma promessa, Ele é poderoso para mudar a nossa vida. Talvez está demorando um pouquinho, e o inimigo vai tentar fazer você ficar impaciente, mas em nome de Jesus, continue firme, firmado no propósito, que nós não estamos servindo um Deus morto, um Deus vivo, um Deus poderoso. O povo estava 40 dias sem ver Moisés e já perderam a fé. Eles esqueceram do que Deus tinha feito no Egito. Deus tinha tirado eles do Egito com mão forte e poderosa. Deus tinha feito uma grande obra, humilhado o faraó, aberto o mar vermelho. Deus tinha feito milagres grandiosos, e mesmo assim eles deixaram de acreditar em Deus. Eles deixaram de esperar em Deus. Não é ver milagre que vai fazer com que você seja uma pessoa fiel. Muitas pessoas dizem: eu queria ver um milagre e a minha vida ia mudar. Não é um milagre que vai fazer você amar a Deus, não, porque aquele que ama a Deus, ele não espera ver milagre, ele não espera ver nada na sua vida. Ele ama a Deus porque ele sabe que tem um Pai maravilhoso, que já deu a vida por você lá naquela cruz. Ama a Deus pelo sangue derramado na cruz do Calvário, e você não precisa de sinal, porque o melhor sinal que um crente tem é a presença de Deus no seu coração, é a presença de Deus na sua vida, é a presença de Deus aonde você está. Deus está com você, e Ele está com você aqui nesse culto, falando com você essa noite. Entende? A falta de paciência, o medo e a insegurança é que tem destruído as pessoas. Não tenha medo, não. O que vai acontecer amanhã? Aqui não tem nenhuma mãe de Ná que vai dizer para você, vai te enganar o que vai acontecer amanhã. Mas aqui tem a palavra. E a palavra de Deus me diz que amanhã Deus está com você. A palavra de Deus diz que Deus tem um plano hoje, vai ter um plano amanhã e até o final. A palavra de Deus, nós devemos focar na palavra de Deus, porque é ela que traz unção para a nossa vida. De repente Moisés fica nervoso, ele chega, ele joga aquele bezerro de ouro no fogo, e o pior acontece. Isso é muito triste quando acontece na vida de uma pessoa. Eu sei que tem pessoas que já passaram um momento na sua vida que você queria orar e não conseguiu. Abriu a boca e não saiu nada. Parece que Deus sumiu, desapareceu. A oração parece que não passa do teto, e parece que está falando palavras ao vento. Isso é muito ruim. Foi exatamente o que aconteceu. Depois daquele momento difícil, a presença de Deus sumiu do arraial. Ficou tudo seco, uma tristeza tremenda. E Moisés, mesmo irado, foi buscar a presença de Deus, porque Moisés estava irado com o povo, não com Deus. E Deus disse para ele: Moisés, esse povo é rebelde, esse povo não me ama, mesmo depois de ter feito tantos milagres, tirado eles do Egito com mão poderosa, eles ainda fazem um Deus para si, eles não me amam. Eu vou destruir esse povo, e vou fazer de ti uma nação, e começar tudo de novo. Aqui eu quero abrir um parênteses para você, tá? Eu creio que não era a vontade de Deus destruir ninguém. Deus estava só testando Moisés, porque Deus sabia o que ele ia fazer. E Moisés, que tinha um coração voltado para Deus, ele não pensou em si mesmo. Porque se Moisés fosse como muitos crentes nos dias de hoje, egoísta, e que querem atrair o holofote para eles, ia dizer: sim, Senhor, mata todo mundo, agora eu sou o novo Abraão.
agora eu sou, vai começar tudo de mim. Não, Moisés não fez isso. Moisés disse: não, Senhor, o Senhor tirou esse povo lá do Egito, a sua fama correu no mundo todo, todos os povos sabem o que o Senhor fez, o seu milagre, o Senhor abriu o mar vermelho. Mas agora, se esse povo morrer, esse povo for destruído, o que eles vão falar do Senhor? Eles vão dizer que o Senhor tirou o povo e matou o povo todo. Ou seja, Moisés se preocupou com Deus. Irmão, está cada dia mais difícil, mais raro encontrar pessoas que se preocupam com Deus. Mas pastor, Deus não é autossuficiente, Deus não é poderoso, glorioso. Eu preciso me preocupar com Deus, sim. Sim. Não há nada que você possa dar materialmente para Deus que Deus não tem. Porém, Deus é como você. Vou fazer uma pergunta, você vai responder sim. Só se tiver um doido aqui que vai dizer não. Quem precisa de amor aqui? Dá um glória a Deus. Então, Deus precisa de amor. Tem coisas na minha vida que eu não posso fazer, é só Deus. É ou não é? Por mais que você se esforce, você não pode fazer, mas só Deus pode fazer. Mas, entenda, tem coisas na obra de Deus que Deus não pode fazer, é só você, porque Ele escolheu te usar. Os jovens vão cantar aqui hoje. Deus não vai vir cantar, é os jovens que cantam por Ele. Nós não oramos pelo Brasil, intercedemos pela nossa nação. Os anjos bem queriam vir aqui fazer isso, mas não podem. Somos nós que temos que fazer por Ele. Então, em relação à sua obra, Deus, Ele depende da sua igreja. Quem está entendendo aí, dá um glória a Deus. Olha como você é importante. O grande problema é que essa igreja numerosa, que está nos quatro cantos desse mundo, é uma minoria que se preocupa com Deus e com as suas coisas, com a sua obra. Porque nós estamos bem, a maioria aqui almoçou, né? Tomaram um refri, tem uma roupinha, um perfuminho. Mas tem tanta gente aí fora, meu irmão, destruída agora mesmo, se drogando, tirando a vida, morrendo. Pessoas que nas esquinas vão ficar durante a noite, mulheres e até homens vendendo o corpo. Nós vivemos num mundo terrível. E alguém pode querer dizer assim: mas pastor, eles merecem porque eles gostam de viver no pecado. Não, meu irmão, uma minoria gosta de viver no pecado, a maioria está preso nas garras do diabo. A maioria queria sair dessa situação. A maioria queria, aquela prostituta, tudo que ela queria é chegar de noite e ficar em casa, talvez até assistindo uma televisão, mas não. Quando chega à tarde, vem uma força que entra nela e ela tem que tomar banho, se produzir e ir. Quantos jovens que pensam em tirar a própria vida porque estão cansados de maltratar o pai, a mãe, até a avó com seu vício? Quantos estão agora numa penitenciária, chorando porque não sabe o seu futuro? Porque uma coisa é você estar aqui, outra coisa é estar lá. Você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, e nem sabe se vai sair daquelas grades. Então eu digo uma coisa para você: Deus, Ele nada pode fazer por essas pessoas, porque a grande maioria nem sabe que Ele existe. Uma grande parte não crê nele. E o único agente que pode fazer isso aqui na terra é eu e você, através de uma vida de fé, de oração, através de uma vida de busca da presença de Deus. Nós podemos ser diferentes daquele povo ingrato, que aquele povo foi salvo do Egito, aquele povo escapou da mão do faraó, eles saíram da escravidão, e Deus estava guiando eles no deserto, e Deus estava cuidando deles no deserto. Havia maná no deserto, havia água da rocha, havia coluna de nuvem de dia, e à noite a coluna de fogo. Nada faltava para aquele povo. A Bíblia diz que durante 40 anos a sua roupa não rasgou, a sua sandália não quebrou, mas mesmo
mesmo assim eles eram pessoas ingratas, de coração duro, eles não reconheciam o que Deus tinha feito na vida deles. E agora eu quero trazer essa palavra para mim e para você, aqui esta noite. Um dia nós também estivemos na mão de Faraó, um dia nós estivemos presos, escravos do pecado, escravos do diabo, destruídos, alguns aqui pelo vício, outros pela fornicação, por uma vida desleixada, uma vida toda destruída pelo orgulho, pela raiva, pela ira, pelo pecado, pelo materialismo, uma vida totalmente independente do inimigo. O inimigo fazia o que queria, ele puxava a cordinha, ele destruía. A nossa alegria não existia. A alegria era quando você usava uma bebida, uma droga. A tua paz era quando você estava ali naquele momento totalmente dominado por aqueles agentes químicos, mas que quando você despertava no outro dia, parecia que o mundo caiu na tua cabeça e a tua vida era amarga e triste. E muitos de nós aqui um dia pedimos para morrer, e muitos de nós aqui um dia falamos assim: por que que eu existo? Por que que Deus me criou? E por que que eu nasci? Eu quero que você entenda uma coisa: Deus lá do céu, Ele viu o meu clamor, Ele ouviu o teu clamor, Ele viu a nossa lágrima, e no dia que nós ouvimos falar de Jesus e decidimos entregar nossa vida para Ele, Ele repreendeu o Faraó, Ele repreendeu os demônios, Ele quebrou as cadeias, Ele quebrou tudo aquilo que estava nos prendendo, e nós fomos livres naquele momento. E não ficou por aí não, Ele veio sobre nós e derramou sobre mim e sobre você a presença do Espírito Santo. Aleluia! O templo de Deus se encheu, a glória de Deus veio morar em mim e em você, uma paz e uma alegria que nós nunca tínhamos conhecido na terra, nós passamos a viver até o dia de hoje. Deixa eu perguntar: tem crente aqui que é crente cheio do Espírito Santo? Tem templo do Espírito Santo aqui esta noite? Tem crente aqui que pode dar um brado de vitória, porque Jesus já te deu a vitória, Ele já quebrou as cadeias, já repreendeu os demônios e já te colocou de pé. Louvado seja Deus! Então esse crente não pode ser um crente ingrato. Nós temos que entender uma coisa: Ele viveu e morreu por nós, e nos deu vida. É justo que eu viva agora para Ele e por Ele, porque quando nós vivemos para Ele, nós recebemos a verdadeira vida. Ele diz: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. A vida, quando ela não é vivida com Jesus como alvo, ela não tem sentido nenhum, é uma ilusão. Muitos cansam, muitos tiram a própria vida. Ricos, milionários tiram a própria vida. O ator que fez o filme do Peter Pan se enforcou numa árvore. Era rico, bonito. Artistas, cantores tiram a sua própria vida. Sabe por quê? Toda vida que não é direcionada na presença de Deus, ela perde o sentido. Nada está bom para essa pessoa. Mas aquele que tem Jesus na sua vida, ele tem uma unção que vai quebrando todo o laço do inimigo. Quem está entendendo a palavra aqui essa noite? Aquele que tem Jesus na sua vida, meu irmão, por mais que o inimigo se levanta, essa pessoa está sempre de pé. Eu posso ouvir um glória a Deus? Essa pessoa está sempre de pé. Essa unção, quando chega, ela abençoa. Mas quem perde essa unção sofre. Você viu a história de Saul? Saul era um homem ungido também por Samuel. Ele ganhou muitas batalhas, porém ele perdeu a unção. E quando ele perde a unção, o inimigo vem e toma conta da vida dele. E o final da vida dele é triste, porque quando Deus, Ele não está na nossa vida, o inimigo traz para nós derrota, vergonha e sofrimento. Diga comigo: misericórdia. É isso. Quando Deus não está na nossa vida, o nosso caminho de derrota, vergonha e sofrimento. E no final, Saul tirou a própria vida. Saul se suicidou, enganado por um demônio que se manifestou parecendo Samuel, e que trouxe uma falsa profecia,
duplamente falsa, porque a primeira, ele disse: eu sou Samuel, e não era, era um demônio manifestado, que aquela feiticeira estava vendo. Ele disse para Saul: Saul, amanhã, por essa hora você vai estar reunido aos teus. Ou seja, Saul entendeu que ia morrer no outro dia. E no outro dia aconteceu que a batalha sendo perdida, Saul lembrou daquela profecia, daquele falso Samuel, daquele demônio que apareceu para a feiticeira, e ele disse: é isso mesmo, é um plano de Deus, então eu vou tirar minha vida. E covardemente ele tirou a sua vida. Sabe por quê? Quem sai da presença de Deus não tem prazer em viver. Mas quem está na presença de Deus, irmão, passa a luta, passa a tempestade, passa a vale, enfrenta a dificuldade, mas ele diz: Jesus Cristo me dá vida, e vida com abundância. Amém? Você está entendendo isso? Quando a presença de Deus vai embora, pastor Célio, pastor André, o ser humano fica semelhante a um animal. A Bíblia diz que Nabucodonosor, ele era um rei tremendo. A Babilônia é o império que dominava o mundo inteiro. E era um homem muito talentoso. O mundo todo conheceu os jardins suspensos da Babilônia, uma cidade tremenda, maravilhosa para a sua época. Mas ele se exaltou, se engrandeceu, se achou Deus, e a presença de Deus saiu da vida dele. E ele, de repente, do nada, se transformou como animal. Até pelos cresceu nele, unha cresceu nele, e ele comeu grama igual boi. Ficou 7 anos sem juízo nenhum, sem entender nada de Deus, até que no final dos 7 anos, ele reconheceu que existia um Deus que reina lá no alto. Amém? E tudo aquele quadro se reverteu. Mas Deus permitiu isso acontecer para nos ensinar uma coisa: quando nós não temos a presença de Deus, nós somos como os animais, vivemos pelo instinto, somos dominados pela carne, e fazemos muitas vezes até aquilo que nós não queremos, porque é o instinto que faz isso. Um cachorro, por mais que ele goste de você, por mais que ele seja domesticado, mas se de repente acontecer uma situação em que ele se sente com medo, inseguro, e ele está irado, ele pode te morder, porque ele é um animal, ele vive pelo instinto. Animais vivem pelo instinto. Agora a grande tragédia é o ser humano viver pelo instinto. Sem a presença de Deus, nós somos parecidos com eles. É por isso que existem pessoas briguentas, é por isso que pessoas tiram a vida das outras, é por isso que existem pessoas que vivem somente para a luxúria, para o prazer carnal, porque é falta da presença de Deus. Quando nós temos a presença de Deus, agora nós não vivemos mais pelo instinto, mas nós temos a inteligência de Deus na nossa vida. Quem pode dar um glória a Deus por isso? E isso não está longe de ninguém, qualquer um pode ter. O Senhor disse: nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ou seja, quem quiser pode buscar. A unção despedaça o jugo do diabo. O diabo quer te destruir, mas maior é Deus para te dar vitória. Quem pode dar um glória a Deus por isso? O gadareno é conhecido na Bíblia, um homem que vivia no cemitério, totalmente dominado pelos demônios, era uma fera. Quando alguém chegava perto dele, ele avançava, ele mordia, ele queria matar, e ele tinha uma força tão descomunal, que mesmo amarrando ele, ele quebrava tudo, nada segurava ele, e aquele lugar era dominado pelos demônios. Quando Jesus ia indo para Gadara, atravessando o mar de barco, o vento começou a aumentar, a tempestade começou a cair, e o céu se fechou, ficou tudo negro, porque o inimigo sabia que o dono da unção estava chegando naquele lugar. E eu quero que você entenda, na minha vida e na tua vida é assim também. Quando nós começamos a buscar Deus, o inimigo se levanta. Quando nós colocamos a nossa vida no altar e dizemos: Deus, eu quero a tua bênção, eu vou buscar a tua bênção, eu vou perseverar, eu quero mudança na minha vida, eu quero transformação na minha vida, eu quero conhecê-lo mais, eu quero subir a um nível mais alto de adoração ao Senhor. Deus, eu quero ser uma pessoa mais espiritual, eu quero ser uma pessoa mais santificada, eu quero ser uma pessoa mais firme,
mais forte na tua presença. Eu sei de uma coisa, irmão: o inimigo vai se levantar, o inferno vai ficar furioso, vai vir luta, vai vir dificuldade, mas nesse momento, creia que Jesus está no teu barco, amém? Que o Senhor está ali, e se você clamar em nome de Jesus, o inferno ele pode até insistir, mas ele vai recuar, porque aquele que te chamou é maior, amém? Faça o teste, todas as vezes que o inimigo se levantar, chama o nome dele, que o inimigo vai cair por terra. Quando Jesus entra em Gadara, o que acontece? Os demônios dobram o joelho. Eu quero profetizar na tua vida, você vai buscar a presença de Deus, e a unção de Deus vai ser tão forte na tua vida, que tudo aquilo que se levanta contra você, vai dobrar os joelhos na presença de Deus, vai ser vencido na presença de Deus. O inimigo faz muita coisa nesse mundo, mas ele só faz quando nós estamos sem a presença de Deus na nossa vida. Aquele homem, quando a presença do Senhor chegou ali, foi liberto. Ele que era doido, vivia igual um animal, ele foi encontrado vestido, tomado banho, bonitinho, e ainda disse: Senhor, eu quero te servir, porque quem tem a presença do Senhor quer estar na presença dele sempre, amém? Se alguém não sente mais desejo de estar na presença de Deus, é porque a unção já foi embora da tua vida, é porque você está vazio. Se alguém não sente mais vontade de servir a Deus, é porque está faltando unção na sua vida. Se alguém não tem mais prazer em cantar, então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, e a pessoa acha chato, sino maçante, novamente esse louvor, falta a presença de Deus na vida. Mas eu tenho uma boa notícia para você essa noite: a presença de Deus está aqui conosco, amém? A presença de Deus está neste lugar, a unção dele é poderosa, basta você acessá-la. E como eu faço isso? É o que nós vamos fazer daqui a pouco, porque aquele gadareno foi liberto, foi abençoado, voltou para sua família, contou grandes coisas o Senhor tinha feito, e ali em Decápolis o nome de Jesus foi glorificado. Entenda isso, entenda que a presença de Deus muda tudo na nossa vida. A arca da aliança tinha sido roubada, e de repente Davi ele quer trazer a arca da aliança de volta. E para encurtar a história, no meio do caminho, essa arca da aliança precisou ficar na casa de um homem, e o nome dele era Obed-edom. Como que era o nome dele? Obed-edom. Ele recebeu a arca da aliança de coração alegre, feliz, e a casa dele foi abençoada. Você pode dar um glória a Deus? 3 meses ficou a arca da aliança e tudo deu certo, tudo prosperou. Sabe por quê? Quando a gente abre o coração para a presença de Deus, a nossa vida vai mudar, a nossa vida vai melhorar, até aquilo que está dando errado começa a dar certo na nossa vida. É a presença de Deus que faz a diferença na nossa vida, é a presença de Deus que faz a diferença na nossa casa. Louvado seja o nome do Senhor. Esses dias eu coloquei um louvor bem alto, faz tempo que eu não faço isso, né? Que eu gosto de ouvir baixinho, né? Eu gosto de ouvir aquele louvor suave, mas esse dia eu acho que eu estava meio tipo a Ana, assim, novinho, então eu queria ouvir bem alto, e coloquei bem alto o louvor. Eu estou ouvindo o louvor e estou navegando ali, passa 1, passa 2, passa 4, 5, eu gosto de ouvir muito aqueles louvores antigos do Jimmy Swaggart, né? E ali no meio eu já estava cheio, eu já estava fervoroso, eu já estava dando glória até de olhar a parede da casa, eu estava tão feliz, e de repente o Espírito Santo falou: meu servo, como eu gostaria que todas as casas dos meus servos buscassem a minha presença, como eu gostaria que na casa dos meus servos houvesse louvor e adoração, como eu gostaria que meus servos dessem glória a Deus dentro da sua casa, dentro do seu lar, porque tão certo como o sol, ele vem todo dia depois da noite. Me disse o Senhor: esta casa seria inundada pela minha presença e pela minha luz, e todas as obras de Satanás seriam vencidas. Ah, meu irmão, Deus falou isso para mim, e quando ele falou isso para mim, eu fiquei triste, porque é verdade, é verdade. Teve um tempo que eu fazia visita nos domingos, eu chegava lá, ouvia o Faustão dentro da casa da pessoa. Cadê a presença de Deus? Fazer visita, eu falo: não vou fazer visita mais domingo não, porque só vai ter Faustão
que saiu lá da Globo, lá, o narrador, Galvão Bueno. Mas Deus não está lá. Você está entendendo? Quem quer a presença de Deus, é você que vai atrair a presença de Deus na tua casa. Quem está entendendo isso aqui essa noite? Aqui eu não estou falando de fanatismo não, meu irmão. Eu não estou falando de fanatismo, eu estou falando de escolher o que é melhor para você. O que é melhor para você? É o Galvão Bueno gritando rouco dentro da sua casa, ou a presença de Deus na sua casa? Eu não estou falando de fanatismo, estou falando de vida com Deus, de escolher a melhor parte. A Bíblia diz que Maria, ela escolheu a melhor parte, ela não estava nem aí, ela estava tranquila, sossegada, ela queria ouvir a voz do Senhor. E Marta corria para lá e para cá. E o que eu aprendo dessa lição, quando Jesus disse: Marta, você está ansiosa com tantas coisas, porém Maria, ela escolheu a melhor parte. Jesus estava dizendo para Marta: Marta, quando eu estou, eu sou prioridade. Quando eu estou, eu sou a pessoa mais importante nessa casa. Todas as outras coisas que você fizer, você pode fazer, mas sempre eu sou a prioridade. Porque se Jesus fosse a prioridade dela, ela não estaria ansiosa. Amém? Ela estaria como Maria ali, bem feliz, bem contente, ouvindo Jesus falar. Entenda uma coisa: Deus, Ele não deseja ver ninguém de cabeça baixa. Você está vendo essa jovem aqui? Se ela continuar segurando a mão de Deus, e você vê ela daqui 20 anos, você vai ver a vida dela feliz e abençoada. Vocês podem dizer amém? Tem que falar amém para isso. É simples. Todos nós que estamos aqui, nenhum de nós aqui tem garantia de uma vida melhor amanhã. Se você for pensar no seu raciocínio, talvez você vai dizer: eu só estou esperando chuva e trovoada na minha vida. Porém, se nós andamos com o Senhor, Ele promete quebrar todo jugo na nossa vida. Ele promete que a sua presença, a sua unção na nossa vida vai ser tão forte, meu irmão, que você vai continuar profetizando e cantando o hino da vitória todos os dias da tua vida. Você não vai depender como as pessoas dependem desse mundo não, porque você vai ser dependente de Deus, e quem depende de Deus é vitorioso. Quem depende de Deus, Deus provê. Quem depende de Deus pode chegar caído, mas Deus levanta. Está entendendo isso? Então, a presença de Deus, a unção de Deus é que faz a diferença. Quando Davi soube que a casa de Obed-edom estava toda abençoada, que tudo estava dando certo, aí ele se animou. Aí ele falou: agora a gente tem que buscar, agora a gente tem que ir lá e fazer tudo direito agora, porque da primeira vez nós fizemos relaxado, deu tudo errado, e tivemos que deixar a casa, a arca na casa de Obed-edom. Mas agora vamos fazer tudo direitinho. Vamos começar a andar na palavra. Você pode dar um glória a Deus agora? Que andar na palavra é o segredo da vitória. Eu faço uma pergunta: você tem andado na palavra? Que aqui é lugar de cobrar. Nas igrejas por aí o pessoal cobra dinheiro de você. Você vai ser abençoado, você me dá R$1.000. Aqui não. Aqui você dá R$1.000 pensando que vai ganhar 1 milhão, você está enrolado. Que Deus não faz negócio com ninguém. Agora eu cobro uma coisa: andar de acordo com a palavra, para que você seja feliz. Amém? Foi exatamente o que ele disse. O que ele falou? O que ele disse para Josué? Josué, escute, você está com medo, Josué, porque Deus sabia que ele estava com medo. Por isso que Deus falou: não temas, não temas, não temas. E disse: Josué, você está olhando para Moisés, porque eu fui com Moisés, eu fiz muitos milagres, usei muito Moisés mesmo. E você está olhando para Moisés e você está dizendo assim: quem sou eu? Sou ninguém. Quem sou eu para cuidar de todo esse povo? Moisés morreu, e agora? E o que Deus fala para Josué? Josué, você precisa ser corajoso. E quando Deus fala que alguém precisa ser corajoso para uma guerra, uma batalha, a primeira coisa que a gente pensa é de bomba, tiro, canhão, espada. Mas não era isso que Deus estava falando não. Deus disse: você precisa ser forte e corajoso, para ter o cuidado de fazer tudo quanto na lei está escrito. Você não pode sair nem para a direita nem para a esquerda, porque se você observar a lei, meditar nela de dia e de noite, e obedecê-la, tudo que você fizer vai ser bem sucedido. Amém? Está entendendo?
Ele disse: aonde você pisar a planta do teu pé, não tem diabo, não tem amalequita, não tem edomita. Aonde você pisar a planta do teu pé, não tem moabita, não tem nenhum deus estranho, não tem Baal. Aonde você pisar a planta do teu pé, ali eu te dou vitória. Louvado seja Deus. Então esse é o segredo de uma vida abençoada. Esse é o segredo de uma vida cheia da unção de Deus, é a prática da fé. Resumindo, conhecer a palavra é importante, estudar a palavra é importante, saber a palavra é importante, só que não vai adiantar se você não viver, não vai adiantar nada. É por isso que você vê muitos crentes por aí sofrendo, muitos crentes por aí caídos, derrotados, muitos ainda presos em vícios, porque eles não vivem a palavra, já conhecem a palavra. O nosso problema não é de conhecer, o nosso problema é de obedecer. Quem está entendendo isso? Eu já vi crente, irmãos, falando de acender vela. Dá para acreditar numa coisa dessa? Quem não conhece, tudo bem, mas e quem conhece? Eu já vi crente pensando assim: deixa para lá, não vou falar isso não vou ofender alguém, né? O problema é conhecer e praticar, amém? Só existe um homem de branco que dá vitória para nós, e o nome dele é Jesus. Nenhuma outra religião, nada pode te dar vitória. Mas se você praticar essa palavra, se você deixar a presença de Deus na tua vida, eu te garanto, meu irmão, todo jugo vai ser quebrado, amém? Todo jugo vai ser quebrado. Eu tinha um jugo terrível na minha vida. Tem alguém tímido aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Você não tem coragem? Os tímidos não têm coragem de se assumir, né? Aí, só tem uns 10 tímidos aqui. Vocês são extrovertidos, hein? Que da hora, hein? O Tiaguinho, eu sei que não tem nada de timidez. Aqui é extrovertido de tudo. Sabe? Você tem que se oferecer a Deus como você é. Como você é. Eu passei um trauma quando eu tinha 7 anos de idade. Na escola eu fui declamar, já falei aqui, mas vou repetir de novo, um poema do Tiradentes, no dia 21 de abril. E eu tinha treinado bastante, eu era craque, eu lia bem e tinha uma letra linda. Minha letra até hoje é muito linda. Mas quando eu comecei a falar, me deu um branco. E não saía nada da minha boca. Eu vi aquela multidão olhando para mim assim, né? Aí eu comecei a chorar. E o pessoal começou a rir de mim. E isso fez eu encolher. Eu cresci, depois dos 7 anos, eu vivia somente num quarto, lendo. Eu não tinha coragem de me apresentar para nada. Eu era uma pessoa tímida demais mesmo. Eu conseguia conversar com uma pessoa, mas quando chegava outra, eu calava a boca e ia para. Não ficava, nem conversava com 2 pessoas. Podia ser homem, podia ser rapaz. E essa timidez me dominava. E um dia Deus falou assim para mim. Eu chorei dentro do ônibus, porque as pessoas, eu não aceitava aquelas pessoas indo para o inferno. Eu falei: Deus, essas pessoas não podem ir para o inferno, são tão trabalhadoras, são tão boas, elas são capazes de tirar do prato para dar para a gente comer. E Deus falou: você quer que elas vão para o céu? Você não quer que elas vão? Eu quero. Eu disse: então prega a minha palavra, prega a minha palavra. E eu disse: tá bom. Quando foi no culto da noite, na nossa casa, lá no sítio, eu falei: pai, deixa eu pregar a palavra hoje. O pai falou: deixa. Só que eu falei para Deus: Deus, eu não tenho coragem nem de abrir meu olho. Deus falou: faz do jeito que você está. Eu quero você do jeito que você é. E na hora que o pai anunciou: hoje quem vai trazer a palavra é o Pedrinho. Lá vai eu, a sala está cheia de gente. E eu chorando, irmão, tremendo. Eu pego e leio a Bíblia, baixo a cabeça, fecho meus olhos e começo a pregar, de olho fechado, tanta vergonha que eu tinha, a perna tremendo. Eu preguei uns 15 minutos, falei dos passarinhos, do amor de Deus, falei tanta coisa que eu sei que no final foi uma benção. 2 pessoas aceitou Jesus. Eu continuei na presença de Deus, e Deus foi quebrando meu jugo.
aquela pessoa que não conseguia olhar na cara do outro, de tanta vergonha que tinha. Hoje eu falo para você aqui, ó, tá? É você que pode não gostar de eu falar, mas eu falo mesmo, e acabou. Quem fez isso? Foi a presença de Deus. Isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite, não. É à medida que você busca, o Senhor vai trabalhando. Amém? No meio desse trajeto, o inimigo vai tentar te desanimar. No meio desse trajeto, o inimigo vai tentar te parar. Eu fui morar na igreja, a Catarina lembra, né, Catarina? Eu morava na igreja 2 anos. Há mais de 30 anos atrás isso, hein? Tá? Mas a Catarina só tem 35. E de repente o pastor mandou eu pregar na reunião da tarde. Eu comecei a pregar na reunião da tarde. E no meio da pregação o diabo começava a gritar assim: você não é digno de pregar, você é pobre, seu pai é pobre, sua mãe é pobre, você foi na macumba, vestiu roupa branca. E eu comecei a ficar incomodado. Eu estava pregando uma reunião de quarta-feira, não tinha crente, era só pessoas católicas, reunião de libertação. E veio aquela dificuldade. Quando vier a dificuldade na tua vida, você tem que ter uma atitude firme. Quem pode dizer amém aí? Porque o grande problema das pessoas é que quando vem a dificuldade, ela murcha, ela afrouxa. E aí você não vai para lugar nenhum na tua vida espiritual. Você fica estacionado e pior, alguns voltam para trás. E o Senhor não quer que você volte para trás. O Senhor não quer que você fique parado, mas o Senhor quer que você marche. A ordem de Deus é para você marchar. Amém? É para marchar. Eu fiquei tão chateado com aquilo que eu já estava feliz, eu já estava vencendo minha timidez, e de repente o inimigo vem para travar tudo de novo. E Deus fala no meu coração: faz uma campanha no monte. Fiz uma campanha de 30 noites. Na última noite eu fui com febre. Na última noite eu estava doente, eu não estava bem. E pior de tudo, os meus companheiros, um foi para São Paulo, outro foi para Santos, outro foi para Presidente Prudente, o pastor foi lá para o Jabaquara, e eu fiquei sozinho. Eu tive que acabar a campanha sozinho, e estava chovendo. E eu fui fazer o último dia da campanha, lá onde é o Shopping Aquário, é só mato. Quem lembra disso lá? Só tinha mato lá. E quando eu chego lá, naquele dia, o fogo estava pegando, mas estava chovendo. Quem me explica isso? Como é que chove e pega fogo no mato? É impossível, né? Na hora eu falei: é Deus, é uma coisa de Deus. E eu abaixei minha cabeça e comecei a orar. E eu abri o olho e o fogo estava lá. Eu orei mais ou menos mais de 1 hora e o fogo continuou lá, chovendo e aquele fogo pegando. Eu tinha vontade de ir lá, mas não tinha coragem. Hoje eu me arrependo, eu devia ter ido, viu, irmã Clarice? Mas não fui. Mas tudo bem, terminei minha campanha, fui embora e olhava para trás e o fogo ficou lá. No outro dia, eu fui pregar lá no sítio, lá na fazenda, em Oriente. E tinha bastante gente. E de repente o culto começa e chega a hora da palavra. Eu começo a pregar a palavra. Eu prego a palavra e continuo pregando a palavra. E a palavra vem, a palavra desce e vai desenrolando, e glória a Deus, e aleluia. Daí a pouco eu começo a achar estranho. Eu disse: meu Deus, eu estou com a liberdade para pregar, está fácil. Eu estou conseguindo falar rápido, eu nem preciso pensar direito e a palavra já vem. E de repente eu vi aquele fogo ali naquele meio. E Deus disse: lembra daquele fogo que você viu lá naquele monte? É a minha unção, e eu coloquei dentro de você. Ninguém mais vai parar a tua boca. Você vai pregar e a palavra não vai te faltar. Quem está entendendo isso aqui, dá um glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu termino aqui, meu irmão. Aquele fogo me acompanha desde aquele dia. Por isso que eu prego tranquilo aqui, sossegado. Não fico nervoso, não fico inseguro. Eu fico tranquilo e abençoado. Se você quiser ficar aqui até 6 horas da manhã, eu vou continuar falando e não vai faltar palavra. Mas o que eu quero que você entenda: esta unção que Deus me deu, e esta unção está aqui, e Deus quer dar para todas as pessoas. Ele quer que essa unção esteja na tua vida. Ele quer que essa unção venha te levantar. Quando essa unção está na vida de uma pessoa, a tristeza não domina mais ela. Quando essa unção está na vida de uma pessoa, o medo não toma mais conta do coração dela. Quando esta unção está na vida de uma pessoa, ela não se alegra com as coisas desta terra mais, mas a alegria dela é as coisas de Deus, é as coisas do céu. Louvado seja o nome do Senhor. E eu estou pregando agora, mas eu estou vendo essa unção passando aqui na
igreja. Eu estou pregando agora, mas eu estou vendo essa unção andando nesta casa aqui esta noite, aleluia. E eu não sei como é que você está, mas se você quiser, esta unção vai encher a tua vida aqui esta noite, em nome de Jesus, e vai ser uma grande mudança para você. A sua vida vai ser abençoada, a sua casa vai ser abençoada, a sua família vai ser abençoada. Quem recebe isso aqui esta noite, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A mulher estava para morrer, ela estava para ser apedrejada, a vida dela não tinha mais solução, era uma mulher que vivia no adultério, uma mulher que vivia no pecado, mas de repente as pessoas fazem aquilo que elas não queriam fazer, porque eles queriam ver o mal da mulher, mas leva a mulher até a presença de Jesus, e quando ela chega na presença de Jesus, aquilo que é para a morte vira perdão e vira vida. A presença de Jesus traz vida, a presença de Jesus traz perdão, a presença de Jesus traz alegria. Louvado seja Deus. Aquela mulher seria apedrejada, mas ela teve que ouvir o Senhor dizer: nem eu também te condeno. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo isso? Como é tremendo viver nessa presença. Olhe para mim, por favor. Hoje eu posso falar isso para você. No começo eu não podia falar isso não. Eu falava: olha para mim, eu queria entrar debaixo de uma mesa. Quem mudou? Não foi Deus? Quem faz tudo na nossa vida é Deus, mas Ele só faz se a gente buscar essa unção na nossa vida. Coloca a presença de Deus em primeiro lugar. Você vai me ver cobrando isso muitas vezes, a não ser que você não venha mais aqui, mas eu tenho que cobrar. Sabe por que eu tenho que cobrar? Porque tudo que o inimigo quer é a presença de Deus longe da tua vida, da tua casa e da tua família. Tudo que o inimigo quer é que o seu coração fique vazio, e você vai procurar se alegrar em outras coisas. Você vai se sentir infeliz e vai culpar as pessoas pela sua própria infelicidade. Isso que é triste. A pessoa vai se sentir infeliz. Sem a presença de Deus, a pessoa se sente uma pessoa incompleta. Falta o mais importante, a essência, a vida. E ela infelizmente se torna uma pessoa insatisfeita consigo mesmo. Não é isso que Deus quer para ninguém aqui. Amém? Então, coloca Deus como prioridade na tua vida. Coloca Deus como o mais importante na tua vida. Vive em função dEle, porque um dia nós estaremos para sempre com Ele lá no céu. E quando esse dia chegar, nós não precisaremos mais orar, nós não precisaremos mais batalhar contra os demônios, não precisaremos mais usar a nossa fé. Mas hoje a gente precisa, agora a gente precisa. O inimigo tem destruído tantos casamentos, tem separado o marido da mulher, o inimigo tem separado a mãe do filho, os irmãos que não se falam mais. Nós vemos tanta derrota, e tudo isso é ausência de Deus, é falta da presença de Deus. Mas se a presença de Deus vem, ela restaura tudo isso. Quem está entendendo, dá um glória a Deus.